Bom, nesse momento a gente abre para perguntas. Enquanto as inscrições vão ocorrendo, eu gostaria de dizer que o CEAP Sindicato está integrando o Fórum em Defesa da Previdência, que é um fórum que reúne mais de 21 entidades aqui no Estado e que é o mesmo grupo que conseguiu suspender liminarmente a propaganda que o governo vem fazendo sobre a reforma, né? Sobre o argumento de que ela não alcança os ditames constitucionais, né, informativos que precisa cumprir. Além disso, essa semana a gente já deve estar na rua com uma campanha de mídia também, né, fazendo o contraponto em relação à discussão que o governo tem feito, e dizer então que a gente precisa fazer o combate a essa reforma porque ela realmente nos agride de forma bastante brutal, né? E não só os servidores, como a sociedade como um todo. Ela se situa num conjunto que a gente tem percebido aí de iniciativas em que tira do Estado a responsabilidade de buscar o bem-estar social. A gente já viu isso com a PEC do teto, aprovada no ano passado. Essa reforma da Previdência é mais um complemento da PEC do teto, e vem aí a reforma trabalhista, e deve vir uma reforma tributária, e etc., etc., que vai tirando do Estado a responsabilidade exatamente por promover o bem-estar comum. A luta é contra isso. Sim, tudo bem, meu nome é Gorete, sou auditora da área jurídica aqui do Tribunal, e eu gostaria, assim, eu tive uma ilusão de uma leitura um pouco apressada da PEC, de que no tocante às regras de transição, em especial o artigo 2º, parágrafo 1º, que me parece que a grande maioria dos servidores hoje está alcançada pelas regras de transição, naqueles casos em que nós vamos tratar daquele servidor, então, que, vamos pensar assim numa situação prática, de uma mulher que já tenha acima dos 45 anos, vamos pensar 50 anos atualmente, que tenha ingressado antes de 98, o que lhe confere o direito a passar já para a regra do parágrafo 1º, e que ela já tenha mais de 30 anos, por exemplo, já tenha 32 hoje. Eu tive uma impressão de que, nesse caso especificamente, e que abordaria um número de servidores até considerável, não ficaria tão prejudicial a PEC, porque possibilita também de que haja redução daquela idade que já é 55, vai poder sair com 53, por exemplo, 52 talvez. Eu estou errada? Não, você está certa. Tem, essa regra de transição foi mantida para quem entrou antes de 98. Exatamente. Essa regra aí foi me mantida. Parece que não seria a menos pior de todas, assim, achei bem interessante. Então está correta essa. Foi mantida. Está ótimo. Obrigada. Lá no fundo, enquanto ela se desloca para alcançar o microfone, eu queria dar duas informações que até o presidente do TCE questionou. Uma é o andamento da PEC. Quer dizer, vai ser aprovada, não vai ser aprovada, o que está acontecendo lá em Brasília. E eu estive lá, eu tenho ido quase toda semana para lá, enfim, estive lá na terça-feira agora, junto com todo um grupo de advogados, que, num primeiro momento, nós fomos barrados na entrada do Congresso Nacional. Isso é uma coisa, assim, para a gente que acredita no Estado democrático de direito, é muito decepcionante. O presidente da OAB foi barrado, e aí eles começam, já não é a primeira vez, eles começam a dizer assim, não, o senhor pode entrar. E o presidente da OAB, ele é muito de reconhecer a importância do advogado, e não poderia deixar de ser, ele disse, não, ou entra todo mundo ou não entro também. Não tem sentido eu entrar lá e entregar o documento, o pessoal ficar aqui do lado de fora. Então foi assim, uma meia hora de negociação para a gente conseguir entrar no Congresso Nacional. Deu bater boca de deputado com polícia legislativa, um negócio assim que não tem explicação, você querer impedir as pessoas de entrar no Congresso Nacional. Nós não estávamos derrubando nada, não estávamos agredindo ninguém, não era 10 mil pessoas, eram umas 200 pessoas, e essa coisa é muito assustadora. Por outro lado, que a gente ouve dos deputados dizer assim, a PEC não passa. A PEC não passa, a PEC não passa, mas é tudo muito estranho, porque se por um lado os deputados dizem a PEC não passa, por outro lado, o relator meio que diz assim, não mudo nada, e não estou nem aí para os protestos da sociedade. Então, é uma sensação
bastante contraditória. A gente se anima, desanima toda hora, porque você vê que não consegue fazer uma leitura segura da situação. Tudo bem, nós estamos fazendo de tudo, fazendo a nossa parte, acho que todos têm que fazer. Uma coisa positiva que eu vi essa semana, e que certamente muitos de vocês sentiram e viram, ocorreram protestos no Brasil inteiro. Muitas vezes, quando tem protestos, as pessoas dizem assim, esse pessoal trancando rua, eu não gosto, eu quero ir para o trabalho, estão atrapalhando minha vida. Não percebemos isso essa semana. Mesmo as pessoas que não foram para a rua, elas não criticaram, elas se sentiram identificadas, porque a PEC afeta a toda a sociedade. Então, nesse sentido, me parece uma mudança. O que precisa é os deputados saberem disso, de que a sociedade não vai tolerar uma PEC dessa forma, uma emenda à Constituição com tanta redução de direito. Então, esse recado precisa chegar. Eu vejo até que ele está chegando. Quero ver se vai dar tempo, né? Desculpe, o colega lá queria falar. Bom dia, meu nome é Felipe, eu sou auditor aqui do Tribunal, trabalho no parecer prévio. A minha dúvida, doutora Jane, é a seguinte, se eu não estou enganado, na PEC, a regra de transição, ela aborda regramentos de aposentação, tá? Mas não fala necessariamente de cálculo do benefício de aposentadoria. Então, a minha dúvida é justamente isso, né? Se existe a possibilidade, se há margem para uma interpretação dessas questões dissociadas. Explico. O sujeito que se aposentar numa regra de transição, não importa qual é a regra, o tempo de serviço dele, enfim, cumpriu o tempo de uma regra de transição. Quando for feito o cálculo do benefício de aposentadoria desse servidor, poderá haver uma interpretação de que se aplicam as regras de cálculo do benefício? Ou seja, o indivíduo não completou os 49 anos, vai ser os 51% mais 1% por ano trabalhado. Como é que fica para a regra de transição a questão do cálculo do benefício de aposentadoria? Realmente tem esse ponto de interrogação. No regime geral, como não tem integralidade e paridade, não tem nada disso, a regra de cálculo é imediata. Se a pessoa, por exemplo, completar a idade um dia depois e já tenha os 15 anos de contribuição, no regime geral, na regra atual ela receberia 85% da média. Na regra nova vai receber 66% da média. Então, no regime geral, se aplica de imediato. Mas aqui, quando tem regra de transição, paridade e integralidade, me parece que seriam contraditórios. Vamos dizer, aparentemente, a regra de transição excluiria a regra permanente. Tendo a acreditar nisso, mas também não me debrucei ainda para ver se aplicaria. Me parece que não seria viável você ter as duas regras. Você teria uma contradição ali. Ou é todo ou é parte, né? Mas também não posso assim, te dizer, olha, essa é a interpretação final, né? Mas nesse primeiro momento me parece que manteria a regra de transição. Ou seja, há o risco do sujeito se aposentar pela regra de transição e, quando chegar no cálculo do benefício da aposentadoria dele, ele vê o seu valor significativamente reduzido. Há esse risco. Há essa possibilidade de interpretação, sim. Não acho que é a mais correta, mas existe a possibilidade. Perfeito, obrigado. O colega Charão. Reinaldo Charão, oficial de controle externo do tribunal, militante pelos direitos da pessoa com deficiência. E só para complementar e dizer que no Congresso o Senado já conseguiu mais de 40 assinaturas para instalar uma CPI. A CPI veio exatamente trazer à tona a questão da Seguridade Social, porque a reforma ela não atinge só a Previdência, ela atinge a Seguridade Social. E a gente vê, inclusive eu vi hoje de manhã entre colegas dizendo assim, não, o problema da Previdência são aqueles que recebem os benefícios auxiliares, né, BPC e outros. Não, o problema dessa reforma está em as pessoas não conhecerem de fato o que é a Seguridade Social e o que financia a Seguridade Social. Então a gente tem que estar atento para isso, porque não importa eu, Reinaldo, ou Vladimir, ou qualquer outro colega, importa o que tem na Seguridade Social e o que financia a Seguridade Social e o que garante a manutenção hoje da Seguridade Social. Então, a reforma da Previdência, a gente vê ela como um retrocesso da proposta que foi encaminhada. Inclusive, a gente faz uma crítica, inclusive, aos deputados mais ligados aos nossos movimentos, de que não apresente emendas,
Porque não adianta apresentar emendas a algo que é surreal para a gente. Então, é tentar retirar a reforma, discutir a questão da dívida pública, para depois sim fazer uma nova proposta e aí trazer aí uma contra-reforma, uma reforma que efetivamente atenda ao anseio da Seguridade Social e da população no todo, no geral. Bom, eu só complementando, hoje 80% dos idosos no Brasil têm alguma espécie de proteção. Com a reforma projetando para frente, isso reduziria para 47%. Então, é a sociedade cuidando dos seus idosos, né? De que forma vai cuidar dos seus idosos? Então, aqui é uma coisa que realmente chama atenção. E essa leitura do sistema de seguridade social, os deputados chegam e dizem, tu acha que tem déficit ou não? Né? Acho até engraçado eles fazerem essa pergunta como se fosse uma coisa de opinião. Né? Tu gosta do Grêmio ou do Inter? Né? Para todos os efeitos, eu gosto do Grêmio. Mas a pergunta que eles fazem, ela tem que ter uma resposta jurídica, não é uma resposta de opinião. E qual é a resposta jurídica? A resposta jurídica é constitucional. Então, eu respondo assim, se a interpretação dada for a da Constituição, que me parece que sempre é a mais adequada, né, não existe déficit, porque o sistema de seguridade social tem fonte de custeio, arrecadação suficiente para pagar os benefícios. Tem uma coisa muito importante que, nesse momento, por que a reforma nesse momento de crise econômica? É justamente porque a arrecadação diminuiu muito, mas não é que os gastos aumentaram. Não teve, tenho dito assim, não teve uma epidemia de mortes, uma epidemia de auxílio-doença, uma epidemia de aposentadorias. Tem, claro, talvez um pouco de aumento de aposentadorias em função justamente da reforma, mas nada que justificasse esse aumento dos gastos. Então, o que aconteceu? Diminuiu a arrecadação. Mas não é que as pessoas... ninguém mais agora vai pagar a Previdência, fizeram uma greve geral contra a Previdência. Não. O problema econômico, 12 milhões de desempregados, dá uma diferença muito grande. Então, na verdade, o problema momentâneo é a questão econômica. Não é um problema estrutural, é um problema conjuntural. Mais alguma questão? Lá no fundo. Bom dia, meu nome é José Luiz, eu trabalho no SRPA 2. A senhora falou que não tem mais tempo fictício, mas ainda existe o tempo do insalubre e da penosidade. A minha dúvida fica a seguinte... hoje, se a verba ainda se considera um tempo penoso, apenas até 98 na emenda ali. Então, isso o tempo já verbado será respeitado, pergunta 1, e automaticamente, bom, agora não é mais o limite de 98. O tempo do ruído vai contar a vida inteira, então, até agora? Bom, tempos averbados, esquece. Tá? Então, esquece o fato de ter... Às vezes a pessoa me pergunta no regime geral, averbei um tempo rural. Esquece. Na PEC, tudo cai por terra. E aí, de novo, digo, não é a formalidade da averbação que vai garantir alguma coisa. E o Supremo disse, não existe direito adquirido a regras jurídicas. Quando eu averbei, não, mas tu já tinha preenchido os requisitos? Não. Então, esquece. Com relação à atividade especial, uma das críticas é essa. Você não tem... uma regra que garanta todo o tempo. Quer dizer, a conversão para trás, numa época em que a lei permitia a conversão, que permitia aquele reconhecimento. Ele não vai dizer para trás que um tempo que a lei considerava penoso não é penoso, mas vai proibir de converter. Isso vai proibir de converter, que é a hipótese do regime geral, de conversão de atividade especial. Então, ela seria, se eu tiver especial mais especial... Ok, especial caracterizado pela lei da época, aquilo que seria considerado atividade especial, mais uma nova atividade especial pela lei atual. Eu posso somar as duas, mas eu não posso converter a atividade. Bom dia, Eduardo Porto, do Tribunal de Contas da União. A minha pergunta são sobre dois conceitos para quem entrou antes da emenda 41, que é a integralidade e a paridade. A integralidade hoje já está relativizada. E, bom, paridade também. Então, a pergunta é, qual é a sua visão desses dois institutos, vamos dizer assim, no futuro próximo? O senhor se refere à PEC ou não?
Vamos dizer assim, como que isso vai ser interpretado? Eu pergunto porque, por exemplo, mesmo para quem se aposenta hoje e entrou há 30 anos, ele já não vai obter a integralidade de muitas carreiras. Por causa dos limites. As reformas de valores, eu diria assim, ainda me parece, fora a questão da idade, tá? Fora a questão da idade, os outros aspectos, o que mais afetou os servidores já foi feito. O limite de... tem pessoal dizendo assim, agora os servidores vão ter o teto do regime geral. Bom, quem tem previdência complementar já tem o teto. Na verdade, as grandes reformas em termos de valor de aposentadoria já foram feitas. Agora é uma questão de critério de acesso ao benefício e não de valor. Então, não há grandes alterações nesses institutos, porque para frente já não tem mais. Né? De 2003 para frente já não tem mais. Bom, para trás é dentro daqueles limites que já foram, em determinadas emendas, instituídos. Então, me parece que não dá para sonhar em voltar à integralidade como um dia foi, à paridade como um dia foi. Não sei se eu respondi a sua pergunta. A última pergunta. Oi. A minha pergunta é relacionada ao mesmo tema. Não ficou clara para mim, tanto na leitura da PEC, quanto na apresentação da senhora, a respeito da regra que seria aplicável ao servidor que entrou antes da emenda 41 e que tenha menos de 45 anos se mulher ou menos de 50 anos se homem. Eu não consegui entender na PEC o cálculo. Na minha avaliação, pela leitura que eu fiz, há uma dissociação da regra de cálculo da regra de acesso ao benefício. A regra de acesso ao benefício, 65. Tá? Para quem tem menos de 45, 50. Regra de cálculo vai depender quando ele entrou. É isso que eu estava dizendo para o colega. Então, são regras distintas. Uma coisa é ter direito ao benefício, outra coisa é quanto será o cálculo desse benefício. Então, com relação ao cálculo, você mantém as regras de transição da época. Já com relação ao acesso do benefício, parece que não. Mas tudo está ainda muito nublado. Né? A gente vê assim, aquilo que eu falava da pensão, daqui a pouco você vê uma releitura que torna ainda pior as coisas. Né? Bem, colegas, eu acho que encerramos aqui a participação da doutora Jane. Gostaria de agradecer a presença dela, que atendeu o nosso convite de forma graciosa, né, e nos traz um conjunto de informações importantes aí para a gente pensar o futuro. Mais uma vez agradeço a todos, a coordenação geral que propiciou esse momento e que nós tenhamos outras oportunidades para discutir a reforma da Previdência da melhor maneira possível. Obrigada. Enquanto a Fernanda acompanha a doutora Jane, eu só gostaria de registrar, estiveram conosco aqui representantes da Júris, da Projus, da Associação de Servidores da PGE, do Sejus, do CIDIAGUA, do Sindicato de Servidores do DETRAN, do CID-Receita, do Sindicato de Servidores da Defensoria Pública, do SINTERNS, do TCU, da UGM e do Sindicato. Muito obrigado.